Nesse instante, rogamos que a tua bênção e a tua paz sejam derramadas sobre nós. Agradecemos a tua presença, agradecemos a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. Também, Senhor, rogamos que a tua luz e a tua influência maravilhosa possa ser derramada, espalhada sobre toda a humanidade nesse momento tão difícil, nesse momento de pandemia, em que todos nós estamos sofrendo e passando por problemas com este vírus. Agradecemos, Senhor, pelo teu concurso sobre o nosso planeta nesse momento e sabemos, Senhor, que tudo que está acontecendo, na verdade, é para melhorar a melhora do planeta, a melhora de nós espíritos, com o objetivo que nós possamos estar, depois da pandemia, em um novo tipo, em um novo mundo, um novo planeta de ar mais respirado. Assim, Senhor, nesse estado de paz, temos a permissão para dar para iniciar o trabalho de estudo da tarde, rogando que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos continuar estudando hoje, é sobre espíritos errantes, né? Questão, vamos iniciar do 232, como está aqui. Iniciando a leitura. Questão 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Resposta. Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para que devem tentar seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Bom, a questão nos informa de que espíritos desse planeta aqui são espíritos ainda atrasados. E raramente eles têm esse poder. Até porque o planeta, o ar é diferente. Estou sendo em termos de vibração local do planeta é totalmente diferente. A não ser que tenha o mesmo nível de vibração, aí sim, pode fazer uma visita. Se não for assim, se não for com o mesmo nível, aí ele só pode ir, só pode se deslocar se o planeta for um pouco mais atrasado. Aí sim. Agora, quando o planeta é mais adiantado, fica mais difícil porque a vibração mental do espírito não tem ligação com a vibração material do planeta em que ele quer visitar. Então, vai depender da evolução dele. Né? Quanto mais evoluído, ele pode, né, passear, pode fazer a visita em qualquer dos mundos, desde que ele tenha condição, repito, de ter nível espiritual e vibração parecida com o planeta com o qual ele quer e deseja visitar. Tudo está ligado à evolução, né? A gente vem falando desde o início que tudo está ligado. Está tudo ligado à evolução. A forma como se constitui, o que é o espírito depende do qual estágio que ele está. Tudo depende da evolução. Onde é que ele pode ir? Que agora essa pergunta aí. Isso. E essa liberdade dele, exatamente, que tu falaste. E essa liberdade dele ir e vir vai depender da tão falada, tão decantada evolução. Então, depende da evolução. Dependendo da evolução, o cara, quanto mais evoluído, mais ele pode.
Quanto mais evoluído, mais livre é o espírito. Enquanto não chega a determinada evolução, ele tem o deslocamento limitado. É como se fosse criança. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando a gente é criança, quando está engatinhando, o nosso limite de acesso na casa é bem limitado. A partir do momento que a criança vai começando a andar, aí já vai se equilibrando, ela começa a ter acesso em outros cômodos da casa. Aí vai crescendo, daqui a pouco ela tem acesso à rua, já pode ir à rua sozinha, porque ela já cresceu, já tem maturidade para aquilo, etc, etc. Ou seja, o seu deslocamento vai depender do seu estado de evolução e do seu estado de maturidade, no caso da criança. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Resposta. Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Foi o que eu comentei um pouquinho antes. Se ele quiser visitar um espírito inferior, aí sim ele pode, porque ele tem nível vibracional diferenciado, mais evoluído que aquele, ele pode fazer uma visita, inclusive para ajudar. Agora, se o planeta for mais evoluído, aí fica mais difícil. Né? Então, para que servem os mundos inferiores? Ou para que servem os seres espíritos inferiores? Para que os superiores desçam até os inferiores e possam ajudá-los. Agora, o camarada inferior que deseja ir para o superior, aí já fica complicado. Né? Não tem. Não dá. Não dá. Aí a gente pode dizer assim: o cara não tem moral para chegar até lá. Literalmente. Literalmente, não tem moral. Literalmente para chegar lá. Bom, então, encerramos aqui a parte de espíritos errantes. Vamos passar agora para mundos transitórios. 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos, eles podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Aqui também a gente já percebe que, dependendo do grau evolutivo dele, ele vai para um mundo transitório X ou Y. Né? X ou Y. Agora, comparando aqui com o nosso mundo material. O camarada que está com Covid, por exemplo, acometido de Covid. Se ele tiver dinheiro, se ele tiver mais dinheiro, ele vai para um hospitalzinho melhor. Né? Se ele não tiver muito dinheiro, ele já vai para um intermediário. Ou seja, de acordo com a riqueza material, e lá é riqueza espiritual, ele pode ir para o mundo transitório X ou Y. Então, voltamos, a gente vai lá e volta ao mesmo ponto. Qual é o mesmo ponto? Evolução. Dependendo da evolução, o mundo transitório em que o espírito vai se recuperar é este ou aquele. É X ou Y. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Livremente? Resposta: sim.
os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Bom, aqui é um local de descanso, de recuperação, de ânimo, de energia. É como se fosse um local de recuperação das energias. É como se um camarada está viajando muito. Por exemplo, eu saio daqui no carro, eu vou viajar. Vou para Fortaleza. No meio do caminho, eu estou cansado. Encosto numa cidadezinha, num lugarejo. Dou uma cochilada, porque estou cansado. Aí, depois de acordar, já estou mais recuperado. Pego o carro de volta e vou continuar minha viagem. Então, é assim que ocorre. Então, mundo transitório é diferente do mundo de transição, como a Terra, por exemplo? Sim. Porque quando ele colocou o mundo transitório, eu imaginei a Terra, que mas a transição da Terra é do tipo de mundo que ele é, né? Mas aqui ele está falando muito transitório no plano espiritual. Sim. Entendeu? Pois é, aí ele sai daqui, desencarna, vai para o mundo transitório. Por exemplo, nosso lar, André Luiz, ele sai daqui, foi parar lá no nosso lar. Lá ele se recuperou e tal, mas aí ele ficou por lá, né? E aí é assim, ele faz uma recuperação, tal. Agora, se o destino dele não é aquele, ele pode ir para outro. Mas André Luiz continua lá, né? Aparentemente deve continuar por lá. Então, o Brau posso considerar como um mundo transitório também. Porque eles estão lá, de certa forma, eles estão lá se revigorando de coisas que eles fizeram, tem que passar para poder melhorar. E é só um período. Ele está no... Se depurando, na verdade. Isso, estão se depurando, exatamente. (235) Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Resposta: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, isso continua evoluindo. E aí, quando, né, lá a evolução, ele é ajudado na sua evolução, até que ele sai de lá e vai para o destino, o outro destino dele, o destino real. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. É a mesma coisa que um hospital. A gente está meio doente e a gente vai para lá, se recupera, depois a gente cai fora. A gente já ficou bom, já está recuperado, não precisa mais ficar lá. Né? Não precisa. E eles, os mundos transitórios, é o que ele está dizendo. Eles são temporários. São temporários. 236A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Resposta: não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então, como a gente falou um pouco anterior, quando sai do plano material, na Terra, por exemplo, quando vai para lá, ele vai parar no mundo transitório. O mundo transitório é um mundo onde não existem seres como o nosso. Portanto, a Terra não é mundo transitório. Isso que eu te dizer, agora me respondeu. Tá. A Terra não é um mundo transitório. Mundo transitório só são aqueles em que os espíritos desencarnados
né, dão uma paradinha. Entendi. Agora ficou legal. 236b. É permanente essa esterilidade que decorre da natureza especial que apresenta? Não, são estéreis transitoriamente. Aí, tudo temporário. Continua tudo temporário, certo? Então, são mundos temporários. C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Resposta. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. A natureza reflete as belezas da imensidade. Ah, tá. Ou seja, a beleza está em todo canto, né? Agora, precisa ser enxergada. A beleza da natureza precisa ser enxergada. Bom, porque algumas vezes a gente está num local em que a natureza é muito linda, a gente nem percebe. Às vezes, ou então está tão acostumada com ela que a gente né, nem percebe. D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Oh, já pertenceu. Por quê? Porque agora ela não é mais mundo transitório, porque seres que se encarnam nele. E a gente sabe que mundo transitório só são aqueles em que não existem seres corpóreos. A gente pode dizer, então, que a Terra é mais evoluída do que esses mundos? É o Sim, mundo mais evoluído? sim. Porque a Terra não é transitória, né? Ela vai permanecer. Aliás, há 5 bilhões de anos, né? E ela está aí, né? 5 bilhões de anos. Aí a pergunta é agora, em que época? Está perguntando em que época ela foi mundo transitório. Durante a sua formação. Na hora da formação, certo? Começa a formação inicial, começa do começo, lógico, né? Começa desde o início. E enquanto não aparecem seres para reencarnar, é considerada transitória. Comentários de Kardec. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza de privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Telosia Deus feito unicamente para nos recriar a vista, posição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissíveis
desde que poderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Ok, bom, então ele está só dizendo aqui que o planeta Terra é um dos menores, mais imperfeitos planetas do universo. Aliás, até um dos mais imperfeitos do nosso sistema solar. Fora do nosso sistema solar, tem bilhões de outros mundos, outros sóis, outros planetas, outros sistemas solares. E aí, Deus faria tudo isso para inutilidade? Só para que a gente ficasse admirado com tanta grandeza? Não, Deus não é tão faltoso de inteligência a ponto de fazer um negócio desse. Até porque os cientistas dizem que já procuraram em tudo quanto for lugar, já saíram do planeta Terra e tal, com sondas espaciais procurando, não encontraram nenhum com vida. Mas que tipo de vida eles estão procurando? Um tipo de vida parecido com o nosso. Mas cada planeta tem um tipo de matéria diferente. Logicamente que em outro planeta, mesmo próximo de nós, as sondas não vão captar os seres semimateriais. Só poderiam captar os seres materiais que somos nós. E outros planetas são completamente diferentes do planeta Terra em termos de vibração para compor corpos de espíritos que ali habitam. Ora, quem conseguiu captar nosso lar? A não ser André Luiz, que escreveu, e os espíritos que estão do lado de lá. Isso que eu te dizer, a comunicação é de lá para cá. Vem de lá para cá. A gente só sabe deles porque eles disseram manifestar a existência. Imagina como é que uma sonda espacial poderia captar os seres do nosso lar. Não tem como. Porque lá o pessoal não tem corpo. Pelo menos corpo parecido com o nosso. Já que os espíritos têm corpo. Nós sabemos disso. Ó, quando André Luiz passa para o plano espiritual, lá no umbral, ele tinha fome, tinha sede, sentia frio, escutava vozes, e aí a barba crescia, a roupa ficava estragada. Tal. Ou seja, se o corpo dele já estava aqui na Terra há muito tempo, como é que a barba crescia? Como é que ele sentia fome? Como é que ele sentia sede? Porque tem um outro corpo. E o outro corpo é o corpo espiritual que a gente chama de perispírito. Quando uma entidade se manifesta em uma reunião mediúnica, o que a gente vê não é o espírito, a gente vê o perispírito. Ou seja, o corpo espiritual. Porque o espírito não tem forma. Quem tem forma é o perispírito. E se o perispírito tem forma, este é o corpo dele. Sim. Como é que uma sonda espacial pode captar uma máquina fotográfica de alto poder de resolução, pode captar um ser imaterial? É impossível. É impossível. E eles não vão achar tão simples assim. Pode até ser que achem. Mas vai complicar, vai demorar um pouquinho. A não ser que esses seres de outro mundo, de outros planetas, se manifestem aqui, apareçam, deu o ar da graça, para dizer, nós também, lá no outro plano, no outro local, bastante longe,
nós também temos um corpo parecido, semelhante com o de vocês. A não ser... Tomara que não venha encher o saco. Não é? Ficou enchendo o saco. Então, a não ser, fica meio difícil. Por quê? O que a ciência está procurando? Coisa material. A ciência está procurando coisa material. Coisa material fica difícil. Ele só vai ver o planeta. O planeta em si é material, é isso, tem forma de planeta, o planeta é azul, é vermelho, é branco, sei lá que coisa ele é. O planeta tem muita tempestade, o planeta é isso, o planeta é aquilo, não pode viver um ser semelhante ao ser humano no planeta. Não pode, porque o corpo não cabe nesse planeta um corpo semelhante ao do planeta Terra. Porque lá a coisa é diferente. Lá, os espíritos têm corpos semelhantes ao nível de evolução do planeta. Portanto, fica difícil procurar a agulha no palheiro, a ciência. Muito bem. Deixa eu só... Continuando. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Aqui já vai cair naquela história de André Luiz, sofrimento dele no outro lado. Como é que o espírito, a pessoa está sofrendo se não tem mais corpo? André Luiz não tinha mais corpo, mas estava num umbral. Sofreu, entre aspas, o pão que o diabo amassou durante 8 anos. E descreveu para nós no livro, e descreve para nós, através de outras obras também, como funciona a organização no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Resposta: sim. Não sei como poderia ser de outra forma, né? Claro. Além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entrave tenha que vencer. Bom, logicamente, a gente já conversou isso aqui em algumas reuniões anteriores, que o que a gente é, a gente continua sendo. Sim. Só que nu. Nu, que eu quero dizer, sem corpo material. Sem corpo material. Agora, com outro corpo completamente diferenciado, que tem propriedades diferentes, né? Que é um corpo mais sutil. É um corpo mais sutil. Aí eu me lembro sempre, esses exemplos sempre caem em André Luiz, nosso lar. Que quando André Luiz estava recuperado lá em nosso lar, e um dia ele precisou fazer uma visita para a mãe dele, que estava em nível espiritual bastante elevado do nosso lar. O que foi que aconteceu para que ele pudesse fazer essa visita? Ele diz lá textualmente que dormiu. Não sei se tu te lembra. Dormiu e foi visitar a mãe dele. Bom, quem que dormiu? Só pode ter sido o perispírito. E ele foi visitar desdobrado já lá no plano espiritual. Isso. Ficou ali o corpo espiritual e ele foi para lá com outro corpo, diferente do perispírito. Lógico. Isso significando dizer que nós temos, além do corpo material, vários outros corpos espirituais.
inclusive de outras seitas religiosas, outras filosofias, que admitem nós termos, além deste corpo material, 7 corpos espirituais. Olha só, até chegar no espírito, que não tem forma. O resto tudo tem forma. Mas aí a gente não vai voltar à ideia da evolução. Quanto mais evoluído, mais sutil o corpo. Então, cada vez mais ele está num nível maior desses 7 corpos aí. Isso. Até então, chegar ao espírito fluido. Exato. No caso de André Luiz, ele só pode fazer essa visita com outro corpo mais sutil. Outro corpo mais sutil. Porque senão, com aquele corpo que ele estava lá, ele não poderia ir. É realmente uma maravilha esse estudo espiritual que a gente faz. Verdade. É uma maravilha. Porque aí a gente descobre... Abre a mente. Abre a nossa cabeça, abre o nosso entendimento. E por isso é que algumas vezes tem gente que fica mais confuso ainda, porque a coisa vai complicando cada vez mais à medida que nós vamos saindo do mundo espiritual, subindo para o outro. Agora, a doutrina espírita não nos fala desses 7 corpos. Né? Até porque eu acho que... Indiretamente ele fala de subníveis, tu não acha, não? É como se ele falasse de subníveis, porque, por exemplo, nesse exemplo do André Luiz, ele saiu do corpo material porque ele desencarnou. Só que ele está num corpo espiritual um tanto quanto mais bruto. Certo. E aí ele teve que se desdobrar para ficar num corpo material mais leve para poder encontrar com a mãe dele. Isso. Quer dizer, mas... No caso, temporariamente. Exatamente. Ou seja, a doutrina espírita fala, mas de modo superficial, não se aprofunda. Até porque Kardec teve muito pouco tempo para a codificação e, nesse pouco tempo, ele desencarnou. Sim. Ele teve, parece que 15 anos, 16, 14, 15 anos para fazer esse trabalho todinho. É muito pouco tempo. E eu acho que em muito pouco tempo ele ainda escreveu muita coisa aí, né? Nos ensinou muita coisa. Sim, com certeza. Muita coisa. Se ele tivesse mais tempo, talvez ele se aprofundasse em alguns outros assuntos. Como, por exemplo, sexo dos espíritos. Né? E outras coisas mais, outros assuntos mais. Mas, no bojo geral, ele, né, teve condição de trazer para nós o conhecimento necessário. Agora, o que acontece? Ele disse que a doutrina não estava pronta. Isso quer dizer que a gente poderia pesquisar mais e encontrar mais coisas. Tanto é que ele não se aprofundou, ele falou superficialmente sobre as colônias espirituais. Aí vem as obras complementares do Chico, se aprofunda um pouco mais. Ou seja, aí André Luiz já vem esmiuçar o mundo espiritual, já vem descrever que tudo é parecido com o nosso, já vem mostrar que esse plano que ele estava, o que ele está, é um plano semelhante ao planeta Terra, em que tem organizações, tem cidades e tal, tem casas. As casas têm sala, quarto, cozinha, banheiro. Ele não diz exatamente banheiro, lá em nosso lar ele diz sala de banho. Sim. Mas peraí, se o espírito já morrer, ele vai banhar como? Qual é o corpo que ele vai banhar? Perispírito. Quando saiu do umbral, foi para lá, ele não foi parar no hospital? O hospital não tinha sopa, não tinha água, que ele foi ensinado a, quando não tivesse bobagem, para ele botar água na boca e ficar. Isso. Tem água? Tem. A água não é exatamente a mesma aqui, mas tem.
Aquele caldinho que ele tomava, né? Era tipo Sim, uma sim, sopinha. pois é. Tomava o caldo, né? Não é semelhante ao daqui, mas é caldo. Tinha as casas, tinha os prédios, tinha um monte de coisa É, também. tinha rua, tinha praça, tinha plantas, flores, Bicho, jardins e tudo isso. Ou seja, ué, parecido com a Terra. Se aqui é a cópia do de lá, cópia tudo tem que. piorada, né? É, Na verdade, não é piorada, é porque a gente que estraga. a gente é que estraga. Se aqui é cópia de lá, tudo tem aqui, tem lá. Até de forma mais aperfeiçoada, mas tem tudo. Tudo tem. Tem até gente que namora por lá. Pois é, tem casados por lá, tem casa. Olha, se tem casas uma perto da outra, significa que tem família. Ou não? Pela lógica, sim. Se tem família, alguém está casado com alguém ou coisa parecida, estão juntos, sei lá. Mas tem alguma coisa semelhante. Se tem família aqui, não deve ter lá. Se tem carro aqui, não pode ter lá. Ora, se tem mulher, homem aqui, não tem lá, homem e mulher? Tem. Se tem praça aqui, não tem lá? Tem. Jardim. Então, a gente não pode dizer que tem algo diferente lá daqui. Não pode dizer. Muito bem. Continuando. 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Numa palavra, eles sabem tudo. Resposta. Quanto mais se aproxima da perfeição, aqui a perfeição de novo, evolução. Tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos superiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, tudo depende da evolução. De novo, quanto mais evoluído, mais ele conhece. Quanto mais evoluído, mais liberdade ele tem de se locomover. Quanto mais evoluído, mais ele tem poder de ajudar na criação. Quanto mais evoluído, mais ele pode. Então, a gente não pode quase nada porque a gente é meio imperfeito, né? bastante. Se é que a Vai gente longe. é longe. Se é que a gente pode alguma coisa. Não, depende da evolução. Por que que Deus tudo sabe, tudo pode, está presente em todo lugar, é onisciente, onipresente, oni tudo, oni aquilo outro, oni não sei o quê, tudo. Por quê? Porque é a perfeição absoluta. E a perfeição absoluta sabe tudo. Se sabe tudo, ele sabe até nos nossos projetos se a gente vai falhar nesse projeto ou não. Sabe? Ele conhece o futuro, se ele conhece o futuro, ele sabe se a gente vai falhar ou não. Ele só não se mete no nosso livre-arbítrio. Até porque é uma lei divina, se é uma lei divina, é perfeita. Ele não se mete porque ele sabe e que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar para os trilhos. Continuando. 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Resposta. De novo, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, daqui a algum tempo a gente vai saber o início das coisas, o princípio das coisas. Por que que as coisas aconteceram assim? Por que que foram daquele outro jeito? Por que que Deus quis que fosse assim? E aí a gente vai entender
com mais precisão os porquês de Deus. Ou seja, entender o pensamento de Deus. Entender como Deus trabalha, como Deus cria. Mas isto daqui a trilhões de anos. Sim. 240. Por enquanto, nós somos espíritos de ordem inferiores e a gente não sabe nada. E acha que sabe. E acha que sabe. Aí se enche, se acha, né? Se enche. 240. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinadas datas ou épocas. Aqui é o que ele está dizendo. Nem sempre nos compreendeis. Quem está falando, o Espírito está dizendo, ó, que vocês não compreendem a gente. Nem sempre. Justamente por conta desta visão já do lado de lá diferenciada. E além de ser diferenciada, a resposta dos espíritos aqui, os espíritos que respondem, são espíritos evoluídos. E por serem espíritos evoluídos, a visão deles é totalmente diferente da nossa, ainda imperfeita. Comentários de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. Olha aqui, ó. Eles vivem fora do tempo. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Tá. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Eu acho que tem uma passagem no nosso lar que, quando ele vai dizer dos 8 anos que o André Luiz passou lá, mas que ele não tinha se dado conta que tinha passado tudo isso. Pois é. Tanto que quando ele vai se depor um pouquinho, que ele pode visitar a família, ele já vê a mulher dele já casada. Aí que ele vai se tocar do tempo que ele passou lá. Ele já está lá, né? É o tempo que ele já estava lá. Porque o tempo é diferente. Para eles lá é diferente para nós. Então, esses 8 anos que ele disse que passou lá, é comparado com aqui. Comparado Eu lá. acho que ele falou isso para a gente ter uma ideia aqui também. Isso, para a gente ter uma ideia do período mais ou menos que ele passou lá. Mas isso não quer dizer que é exatamente 8 anos, porque o tempo lá é diferente de cá. Sim. Aí a gente tem ideia que foi aproximadamente 8 anos. Nosso, não dele lá. 241. Olha só, esse livro Nosso Lar, de André Luiz, que é o primeiro da série, é um livro que já começa nos mostrando um monte de coisas super interessantes. E vira e mexe, eu me refiro a ele. Por quê? Porque é um livro que a gente tira dele ensinamentos espetaculares. Se bem que nos outros tem também, mas esse é o primeiro. E também é o mais básico para a gente entender. E também por conta de André Luiz já passar por uma época de sofrimento lá, para a gente perceber que no plano espiritual a gente sofre dependendo daquilo que a gente fez aqui. E que os sentimentos que a gente tem lá, a gente tem aqui. E que as necessidades que nós temos aqui, nós temos lá. Certo? Eu cheguei nos Missionários da Luz, dessa série.
Já Mas, chegou? salvo engano, são 13, né? 13 livros. São. Aí eu acho que esse Missionário da Luz, acho que é o terceiro ou quarto. Na parte que ele está já aprendendo, viajando nas colônias. Assim, Sim. passeando nas colônias e aprendendo como é que funciona. A ligação que as colônias, não, os pontos de socorro têm aqui na Terra, com os centros espíritas, com as pessoas que fazem evangelho no lar, que ele vê a conexão que tem aqui com lá, desse ponto de vista de socorro aos espíritos sofredores. Muito bem. Ora, eu estou falando do nosso lar. Imagine a gente dando uma lida em toda a obra. Eu já li toda a obra também. Os livros, todos os livros. Eu não, ainda estou no missionário. Eu estou devagar. Mas é assim mesmo. A gente vai terminar um. Muito bem. E aí, os outros também nos trazem ensinamentos espetaculares. Com relação à obsessão, com relação ao suicídio, com relação a um monte de outra coisa. Um monte de outra coisa. Se a gente não tivesse livro espírita nenhum, mas só essa coleção de André Luiz, se a gente tivesse, né? Só essa coleção de André Luiz, daí a gente teria grandes ensinamentos. Sentimentos de ódio que ele revela nos livros, colônias espirituais de nível inferiorizada, em que espíritos das trevas trabalham, como é que eles trabalham, etc. Como é que eles fazem para obsediar, para envolver as pessoas de outras colônias do planeta Terra, por exemplo, e tal, etc. Espírito, grupo de espíritos que trabalham exclusivamente para as trevas. E ele fala, inclusive, a respeito de materializações no plano espiritual. Olha só, espírito extremamente evoluído que vem se materializar, desce para se materializar num plano, por exemplo, no nosso lar. Ele descreve várias vezes ele descreve nos outros livros casos de materializações de espíritos no plano espiritual. Ou seja, está materializado, mas no corpo diferente. Quer dizer, que para aquele plano em que houve a materialização, o corpo daquele pessoal da colônia tem corpo semelhante. É como se a gente estivesse aqui no plano material e o espírito se manifestasse na reunião mediúnica. O nível de vibração do corpo dele espiritual é um, mas aí, para que ele apareça, a gente veja, ele tem que usar as coisas deste planeta, o ectoplasma, para poder se materializar, para ficar com um corpo semelhante ao nosso, para a gente poder ver, enxergar. Assim também, ele descreve, em outros livros dele, esse tipo de materialização no plano espiritual. É uma maravilha. Humberto de Campos descreve a materialização de Kardec antes de nascer, já próximo de nascer, no plano espiritual, para uma reunião espiritual lá, para definir os rumos da codificação. Humberto de Campos, pelo descrever da materialização, percebe-se a imensidade, a grandeza espiritual do espírito de Kardec, antes de nascer. Se materializou nesse plano. Uma maravilha. Então, vamos lá. Qual é? 41 ou 42? É 41. 41. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Resposta. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Lá vem a tal de elevação.
Eles veem Isso eu acho que a gente vai ver isso até a última pergunta. Não, todo livro vai falar sobre isso. Todo livro vai falar sobre isso. Então, olha só, a visão deles é diferenciada. A nossa também, quando está do lado de lá. O que ofusca a nossa visão é exatamente a influência do corpo material, a influência dessa matéria. A gente pode ser até imperfeito, mas quando a gente sai desse corpo, Sandra do corpo feminino e eu do corpo masculino, a nossa visão amplia, porque nós estamos agora com a visão espiritual, sem corpo, sem influência da matéria. E sem a influência da matéria, a gente fica, inclusive, mais inteligente, que a nossa inteligência fica embotada pela influência corporal. A gente tem uma visão mais ampliada, amplificada. A gente já percebe outras coisas que não percebia no corpo material. E por aí vai. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifique-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, quanto mais evoluído, por que Deus tudo sabe? Porque para Deus não existe nem passado nem futuro, está tudo no presente. Se está tudo no presente, ele está olhando tudo. Sim. Junto o passado, o presente e o futuro, tudo é uma coisa só, para os espíritos evoluídos. Então, por isso que eles sabem tudo. Eles sabem o que é do passado, se sabem no futuro, porque está tudo ali, na hora, perceptível na hora. Para eles, evoluídos, super evoluídos, só existe presente. Porque é uma coisa, algumas vezes, incrível da gente entender. Que muita gente pode não entender, não compreende. Para nós, imperfeitos, no plano material, no corpo material, passado, presente, futuro. Para eles, não. Está tudo misturado. Logo, eles estão vendo tudo. Tanto lá, passado, cá, presente, do outro lado, futuro. Isso é para entrar na cabeça. Realmente, é meio complicadinho, né? Meio complicadinho. 243. E o futuro? Olha só. E o futuro, os espíritos conhecem? Resposta. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes, apenas o entrevém. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, precisa que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, está vendo? Esse grifo bem aqui, segunda parte amarela, à medida que se aproxima de Deus, ou seja, à medida que ele vai se evoluindo e se aproximando da evolução de Deus,
tanto mais claramente ele descortina o futuro. Ou seja, ele percebe tudo. Então, voltando ao ponto de partida, tudo depende da elevação, da evolução. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta: completo não se pode dizer, porque só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Ninguém o pode igualar. Ou seja, nós vamos chegar à perfeição máxima possível, mas igualar a Deus, jamais. É. Nós vamos se aproximar o máximo possível, mas nunca ficar do mesmo jeito. A pergunta, só repetindo, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta. Perfeição absoluta não existe. Perfeição absoluta só existe de um ser, que é de Deus. Sim. Nós vamos chegar quase absoluto. Já está bom para mim, já está bom. Já está bom demais. Já está bom demais. E quando eu chegar nesse nível, a gente vai ajudar Deus na criação com muito mais desempenho. Sim. Por isso, é que lá na Bíblia, no início da Bíblia, quando houve o pecado do homem, o erro de Eva, que levou para Adão, que Deus, conversando com alguém, ou com uma entidade ou várias entidades, Deus disse assim: o homem se tornou como um de nós. Ué, um de nós? Deus está falando com outro Deus? Ele estava falando com alguém que tinha quase o mesmo nível dele. Quase perfeição absoluta. Ou seja, os seus ministros, seus colaboradores diretos. Por isso é que Deus diz lá, o homem com esse pecado do conhecimento do mal, do bem e do mal, ele se tornou como um de nós. Ou seja, teve conhecimento do bem e do mal. Aí, nessa conversa, a gente percebe, dá a entender, alguém pode interpretar que Deus está falando com outro Deus. Sim, é um outro Deus, um pouco menor, mas é outro Deus. Quase a perfeição. Oi? Subalterno, Deus subalterno. Subalterno, ministro, executores da sua tarefa, dos seus recados, seus mandatos. (244) Os espíritos veem a Deus? Essa pergunta aqui é muito boa. Resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, olha só. Espírito superior vê Deus. Conhecem, conversam com ele, dialogam, determinam. Ou seja, a gente não tem um presidente da República aqui no país? Temos. Esse camarada aí, que é presidente da República, não escolhe seus ministros? Escolhe. E esses ministros, geralmente, aqui para nós, geralmente eles não fazem o que determina o presidente? Sim. Lá os espíritos superiores conversam, compreendem e executam as determinações do maior de todos. Por isso é que Deus diz, eles se tornaram como um de nós. Os seus ministros.
Então, esses espíritos extremamente evoluídos são convidados a participarem da criação divina. E aí, esse universo todinho aí, que existe em volta de nós, que a ciência fica doidinha, impressionada com tanta coisa, e nós também. Tudo isso aí é obra divina, juntamente com seus ministros. Juntamente com seus ministros. Muito bem. Vamos aqui a 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Resposta. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que vos afiguram avisos secretos, para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Bom, aqui é o seguinte. A gente percebe, aliás, nós estamos na questão 244. 244. Tá. 244. Lá na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei divina? E a resposta, os espíritos dizem: na consciência. Isso. Então, isso aqui que ele está falando é exatamente esta consciência que vai nos dizer se aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado. Ou seja, esta intuição da consciência divina em nós é que vai nos dizer, olha, por aí não, por esse caminho não. É a orientação de Deus para com as nossas vidas. Então, toda vez que a gente for fazer o bem ou for fazer o mal, a gente sabe se está fazendo o bem ou se está fazendo o mal. Agora, sabendo que está fazendo mal, fazendo o bem, a gente escolhe o bem ou o mal, livre-arbítrio. E aí, a gente tem o livre-arbítrio, mas sabe, no caso do mal, se escolher o mal, a gente está indo de encontro à nossa consciência. No fundo. Porque no fundo, um assassino sabe que matar uma outra pessoa é contra a lei, tanto humana quanto divina. Mas mesmo assim ele pratica o ato. Mesmo os que têm a psicopatia. No fundo, estão sabendo o que estão fazendo. Estão escolhendo o bem ou o mal. Muito bem. Então, nós vamos ficando por aqui. Certo. Na próxima vez, a gente vai continuar na questão B para as nossas reflexões. Bom, Sandrinho, quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Essa parte é bem interessante. Muito interessante. Essa parte eu ainda não tinha lido, não tinha passado por essa parte aí. Muito interessante isso aí. Perguntar e complementar, dizer alguma coisa? Não, essa parte está, assim, apesar de estar ficando o tema mais complexo, está ficando mais fácil de entender, por incrível que pareça. E mais interessante, né? Interessante. Mais legal. Na verdade, é um livro espetacular. Se a gente começar a entender bem a coisa, a gente vai perceber o espetáculo que é este livro. A maravilha que é esta obra. E mais do que nunca eu percebo que a gente tem que ler esse primeiro para poder ler os outros. Com exceção do Evangelho. O Evangelho é uma leitura mais fácil. Porque o Evangelho independe desse daqui e dos outros.
né? O Evangelho é um caso à parte. É, É um caso mas à para parte. os outros, o livro dos médios, céu e inferno, tem que ler isso aqui primeiro. Tudo é complementação desse aqui. O resto é Tanto que complementação. tem muita citação, né? No livro dos médios tem citação desse, e no Isso, céu e inferno tem muita citação daqui também, né? isso, exatamente. Muito bem. Sandrinho, faz a Pois, prece para nós de encerramento. faço assim. Estou de olho fechado. Senhor Jesus, muito obrigado pelo estudo de hoje, por todos os aprendizados que nos foi permitido ter contato, que a gente possa introjetar tudo que foi aprendido, colocando em prática na medida do possível, na medida das nossas limitações. Agradecendo também a presença dos espíritos amigos que nos auxiliaram em toda essa compreensão, dando boas-vindas aos espíritos que aqui puderam sentir as energias boas desse estudo, que eles possam sair daqui melhores do que chegaram. E esse agradecimento se estende aos amigos que não puderam vir, que eles possam receber esses bálsamos também. E assim, Senhor, vamos por encerrado o estudo do livro dos Espíritos da tarde de hoje. Assim seja. Que assim seja.